Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso de número 16. O tema é: o que o Evangelho representa para você? O que o Evangelho vale para a gente? Porque nesse texto aqui você vai ver Paulo falando algo interessante. No meio de uma sociedade que ser crente naquele tempo, ou ser cristão naquele tempo, era sinônimo de morte, de rejeição total, de nenhum benefício. Só o fato de ser cristão, você não podia ter uma identidade, você não podia ter nada do governo. O único crime que eles cometiam era de ser cristão. E Paulo vai dizer o quê? Porque não... Vamos melhorar isso aí, todos. Vamos ler. Forma uníssola. Vamos lá. 1, 2, 3. Por quê? Aleluia. Não me envergonhe do Evangelho, porque esse tem me provado que é o poder de Deus, sem dúvida alguma. Alguém tem dúvida aqui disso? Eu não tenho. Que o Evangelho ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias que ninguém pode fazer, nem filosofia alguma pode fazer. Qualquer conhecimento humano jamais vai chegar àquilo que o Evangelho é capaz de fazer. É só olhar para você mesmo. É só olhar para dentro de nós agora. Por que você está aqui hoje? Por que você não está nas drogas? Por que você não está na prostituição? Por que você não está na bebida? Por que você não está no tráfico? Por que você não está preso, pode ser? Por que você não está aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: é porque o Evangelho é poder de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Se a gente for fazer aqui uma pesquisa, a começar por mim, a vida que a gente levava antes, sem nenhuma perspectiva de bênção, de futuro, e aí o Evangelho vai lá e pega a gente lá, ninguém dá nada por você, seus pais já desistiram de você, algumas pessoas já desistiram de você, mas Jesus vai lá e pega você lá no fundo do poço. Por que isso? Porque o Evangelho é poder de Deus. Ele faz o que ninguém pode fazer por você. Pode sentar. Senta, porque tem gente que está querendo já murmurar, porque está em pé. Glória a Deus. Vamos fazer um culto em pé aqui. Todo mundo em pé. Paulo, ou seja, Saulo. Quem era Saulo? Um judeu que tinha cidadania romana, que era uma coisa que não era para todos. Ele era um fariseu, fazia parte dos sinédrio, tinha conhecimento de todas as línguas da sua época, ou seja, Paulo era um cara intelectual. Paulo era uma das pessoas da sua época mais intelectual em todo conhecimento de tudo de todas as línguas que tinha na sua época. Até mesmo porque ele aprendeu nos pés de um mestre chamado Gamaliel, que era um mestre por excelência. Então Paulo ele estava na camada alta da sociedade, quando ainda era Saulo, e revestido de uma autoridade dada pelos principais sacerdotes, ele estava investido de uma autoridade
para ir a Damasco e perseguir, prender e o caso até matar alguém da seita do Nazareno, que na verdade o evangelho é uma seita mesmo, uma seita que saiu do judaísmo. Ele estava errado. E revestido de uma autoridade para fazer o que ele quisesse com essa igreja, com aqueles que se levantassem ou processasse o nome de Jesus, ou falasse de Jesus, ou fosse cristão. Ele estava com toda a autoridade para fazer isso. Saulo pega um cavalo e vai para uma cidade chamada Damasco para prender todos os cristãos que tivessem em sua frente. Ninguém ia impedir dele fazer, ele estava destinado a fazer. Esse Paulo, antes disto acontecer, ele tinha participado da morte, mesmo ele não tendo, o texto não diz se ele atirou alguma pedra em Estevão, mas ele assistiu e certamente aplaudiu a morte do primeiro mártir da história do cristianismo, que foi Estevão. Eu não sei se por coincidência ou por promessa, a capa de Estevão era depositada nos pés de Paulo. Então ele, mesmo que ele não tinha matado, mesmo que ele não tinha tirado nenhuma pedra, mas ele apoiou e estava presente na morte de um homem chamado Estevão, que é considerado o primeiro mártir da história do cristianismo. E Paulo está indo para Damasco com aquela arrogância, com a autoridade, uma arrogância de um fariseu, para prender, matar, se fosse preciso, quem fosse da seita do Nazareno. Mas Paulo não sabia que naquele dia Deus tinha marcado o encontro com ele. Pode ser que você esteja aqui nessa noite pensando alguma coisa, e Deus pode mudar a tua história, porque Deus certamente marcou encontro com você aqui hoje. Quem crê nisso, que Deus marca encontro com pessoas? Pode ser que você esteja pensando uma coisa, e hoje, ao término dessa mensagem, você pode mudar esse pensamento que você veio aqui hoje, simplesmente porque Deus resolveu encontrar com você aqui hoje, nesse templo e nesse culto. Amém ou não? Paulo não estava pensando que aquele dia da vida dele jamais ia marcar, certamente seria mais um dia na história dele, mais um dia de que ele ia fazer aquilo que ele tinha colocado para fazer no seu coração, mas ele não sabia que Deus disse: eu vou te encontrar. E a Bíblia diz que Paulo vai andando, e de repente ele viu uma luz, e essa luz foi tão forte que teve duas coisas: ele cai desse cavalo e ele fica cego, ele perde a visão de forma súbita, rápida, e ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem gente que está perseguindo crente e está pensando que está perseguindo a gente. Você está perseguindo o dono dela. Tem gente que diz assim: eu vou levantar contra esse pastor, vou levantar contra esse crente. É bobagem. Ei, você está apenas levantando contra uma pessoa, porque você acha que essa pessoa, mas na verdade você está levantando contra um projeto de Deus. Quando você se levanta contra alguém que Deus coloca na sua obra, você simplesmente está sendo usado por Satanás. Sabe para quê? Para destruir não uma pessoa, porque destruir uma pessoa é muito fácil, mas você está querendo destruir um projeto de Deus. Você está querendo destruir um projeto que Deus tem na vida desta pessoa. Então ele ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo vai ter uma surpresa, porque para ele estava simplesmente perseguindo gente fraca. Para Paulo
ele estava apenas se perseguindo as pessoas que eles chamavam de à toas, de pessoas que não tinham que fazer, carnibais, pessoas que ficavam andando atrás de um homem, um andarilho, que não tinha emprego, que não tinha moradia certa, simplesmente alguém mais ou menos que não tem valor absoluto nenhum. Ele está achando que ele está perseguindo gente. Ele está perseguindo alguém que levantou, que inventou uma história, e ele dizia assim: já apareceu um camarada atrás aí, um tal de Judas, e também fez a mesma coisa, um galileu apareceu aqui, juntou umas 400 pessoas, e ele morreu depois, as pessoas se desfacelaram, não deu nada. Então eles achavam que Jesus, que o Evangelho, seria apenas mais uma ideia de homem. Mas Paulo não sabia, ou Saulo não sabia, que o projeto do Evangelho não é uma ideia de um ser humano. O projeto do Evangelho nasceu no coração de Deus, foi executado por Jesus Cristo e é ajudado pelo Espírito Santo. Então o Evangelho não é projeto de homem, Evangelho é projeto de Deus. Por isso que ninguém consegue destruir o Evangelho. Por isso que já tentaram de todas as formas, desde os primórdios do Evangelho. Desde que essa igreja nasceu lá na manjedoura, desde que o Evangelho nasceu lá, que o Evangelho nasceu quando Jesus nasceu. Eles já tentaram matar Jesus quando pequeno mesmo, mas Jesus mesmo menino já venceu o rei da época. Porque Jesus não nasceu para ser vencido, Jesus nasceu para vencer. O Evangelho não é vencido, o Evangelho é vencedor. Você pode aplaudir o Senhor por isso ou não? Ei! Ninguém destrói esse projeto. Tem pessoas que ainda pensam que aquela mentira dos soldados lá do túmulo, de que tinham roubado o corpo de Jesus, ainda tem pessoas que pensam dessa forma. Se o Evangelho fosse uma mentira, já não tinha mais de 2000 anos. Quantas pessoas morreram pelo Evangelho? Como é que se morre por uma mentira? Ninguém se morre por uma mentira, só se morre por aquilo que é exato. E o Evangelho é exato, é o poder de Deus. E Paulo, então Saulo, quando ele diz: quem é Senhor? Uma coisa interessante, a sabedoria de Saulo, porque um judeu chamar alguém de Senhor, não é fácil. Um judeu geralmente não chama ninguém de Senhor. Um judeu, para chamar uma pessoa de Senhor, ele tem que reconhecer nele uma autoridade, e até uma autoridade divina. Mas Paulo, sem saber, até mesmo porque, sendo um fariseu, tinha todo o conhecimento, e certamente ele percebeu que alguém que falava com ele disse: quem é Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E tem mais uma coisa, Saulo: duro é para ti. Presta bem atenção, você que fica levantando contra alguém que Deus coloca na obra de Deus. A tua cama está preparada, e se tu não se arrepender, a coisa vai começar a ficar feia para o teu lado, até que tu se arrependa. Deus está falando com alguém que está aqui e alguém que está ouvindo por aqui. Você não bata no peito pensando que você está com vitória, não, porque você nunca vai ser vitorioso, porque quem se levanta contra a obra de Deus vai comer barro. Amém ou não? Vai para o cemitério mais rápido. Eu não conheço ninguém que se levantou contra a obra de Deus, que conta a história por muito tempo. Parece que está tudo bem, mas de repente vem uma tempestade, de um dia para outro, outras coisas começam a acontecer. E quando Paulo, Jesus olha e diz: olha, duro é para te recalcitrar. Ou seja, duro é para você se levantar e tentar impedir essa obra. Você não tem capacidade de destruir essa obra, porque o general é Cristo, é Ele que vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos e abrindo porta para você passar. E quando Paulo se levanta, ele percebe que está cego. Mas como Deus queria, porque Paulo já era escolhido. São coisas existe coisa na vida da gente que a gente não entende. A gente só vai entender quando a gente cai do cavalo. De repente você só vai entender esse teu projeto aí no dia que Deus derrubar você do cavalo. Aí você vai dizer: agora eu entendi. Por que você não quer ficar em cima desse cavalo e abre os olhos, os teus ouvidos e o teu coração para ver que o que tu está fazendo está errado? Por que as pessoas primeiro querem deixar cair do cavalo? Tem gente caindo do cavalo, tem gente para o hospital com câncer, tem pessoas com problemas sérios.
Antes que você caia do cavalo, é melhor você se recalcitrar. Amém ou não? É melhor você parar com essa tua desvários e que vai dar certo, porque vai dar certo não, porque já deu certo, não vai dar, já deu, amém ou não? Não vai dar, já deu, não vai dar, já deu, não vai dar, já deu. Aleluia! Está alto? Ela está dizendo que está ruim, ô técnico. Se vira aí. Se vira. É melhor você se recalcitrar. Enquanto ainda você não está no hospital ainda. Pedindo para o pastor ir lá para orar por você lá. E a gente vai. E a gente vai. Para tirar da boca? Eu vou botar na orelha então. Tá bom? Beleza, é isso aí. A gente é velho, mas a gente aprende. Papagaio velho também aprende a falar. É melhor recalcitrar antes que eu seja convidado para ir orar por você lá no hospital, quando o médico disse, não tem mais jeito. Eu estou te avisando, e quem avisa amigo é. E eu estou sendo profeta de Deus aqui. Eu estou sendo boca de Deus aqui. Mas Paulo, ele já era um escolhido, ele não sabia. Mas aquelas pessoas que Deus escolhe, ele pode bater com a cabeça na parede e fazer alguma coisa. Chega uma hora que Deus vai dizer, eu vou te pegar e vou te ajeitar e vou fazer de você uma nova criatura, um novo vaso para ser usado por mim. Enquanto isso, lá em Damasco, um homem chamado Ananias, um homem que só aparece uma vez na Bíblia, ele não aparece muito, ele aparece só nesse capítulo aí, ele não aparece mais, mas fez uma obra grande, porque ele foi orar nada mais por nada menos do maior evangelista da história do evangelho depois de Jesus, que é Paulo. É igual o camarada que morreu, o Billy Graham estava na frente, o anjo bate palma e diz, mas Billy Graham, você ganhou muita gente para Jesus, que maravilha. E o irmão ia atrás e perguntou, o anjo perguntou, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ele disse, uma. Ele disse, quem foi? Eu ganhei Billy Graham. Esse Ananias não aparece muito. E Deus vai lá, o mesmo Deus que derruba Paulo do cavalo, é o mesmo que derruba Saulo. Vai lá em Ananias e diz, Ananias, vai lá na casa, na rua direita, entra numa casa, você chega lá, tem um homem orando, ele está cego, e você vai orar por ele, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ananias, quando sabe que é Saulo, ele ficou pavoroso, ele ficou em pavor, ele ficou desesperado, porque ele conhecia a fama de Saulo. Quando ele ficou sabendo disso, Senhor, o Senhor está me colocando numa fria, você está me mandando orar por uma pessoa que tem carta, autoridade, para matar e prender e matar, se for possível, quem fala no teu nome, e o Senhor me manda eu ir lá. Aí Deus diz para mim, vai lá, porque isso é profético, porque esse homem é escolhido desde o ventre da sua mãe. Paulo se restaura. Paulo agora vai passar um período, pelo menos de 14 anos, no anonimato, se preparando, esperando Deus mandar, porque Deus disse para ele agora, o perseguidor, vai se tornar agora um perseguido. Paulo que tinha uma mensagem, aí quando ele sai desse confinamento, quando ele sai desse retiro espiritual, ele vem totalmente diferente, porque ele vai escrever lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, coloca lá para mim por favor, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 20, Paulo sai de lá com uma mensagem. Olha aí, olha como é, porque Paulo era um cara sábio, isso aí é notório, mas ele sai de lá dizendo, onde está o sábio? Onde estão os escribas?
Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Paulo vai sair de lá dizendo que a filosofia, o conhecimento que ele tinha, não valia absolutamente de nada. Que mesmo ele tendo essa sabedoria, tudo, mas era um homem oprimido e revoltoso. E ele continua: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprovou Deus salvar os... Você não dá um glória a Deus por isso, não? Você está nesse contexto aí, ué. Aprovou Deus salvar os crentes pela loucura. E a loucura mesmo, a gente aceita Jesus, pensa que você é tudo louco. Vocês são um bando de maluco, é mesmo, nós somos loucos por Jesus, somos malucos mesmo, aleluia. Aleluia, que na nossa loucura nós encontramos a fé para encontrar com Jesus. Deixa o sabichão para lá, aleluia, vamos todos para o inferno. Mas aqueles que são loucos por Jesus vão morar no céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O próximo, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam a sabedoria. O próximo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está começando a entender que a mensagem que muda, a mensagem que transforma, a mensagem que traz vida, a mensagem que restaura o homem, a mensagem que tira o homem da sarjeta do pecado, a mensagem que tira o homem da vida pregressa, a mensagem que tira o homem do pecado, na condenação eterna, que não tem mais nenhuma perspectiva. Não é a filosofia, não é a psicologia de Freud, mas ele diz: o que tira o homem disso não é a minha sabedoria humana, que a sabedoria de homens para Deus é loucura, mas é a pregação do evangelho da cruz. É a pregação do evangelho. Paulo está ciente. Veja Paulo, um catedrático, um cara totalmente preparado, de todas as letras, ele tem que explicar isso para aquelas pessoas que agora Paulo vai pregar justamente para aqueles camaradas que ele junto desprezava o evangelho. Você imagine Paulo chegando para eles explicando: gente, vocês não estão entendendo, tudo que vocês pregam aqui não vale nada. Toda essa sabedoria de vocês aqui, todo esse conhecimento de vocês aqui, são conhecimentos terrenos e diabólicos. Não, eu encontrei com uma sabedoria que vem do alto, e a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é perfeita. Amém ou não? Imagine Paulo chegando para aqueles que incitavam ele para perseguir os cristãos, dizer: vocês estão errados. Aí Paulo chega naquela sociedade onde um cristão não valia nada. Ser cristão naquele tempo era ser a escória da sociedade. Ser cristão naquele tempo era não valer menos do que nada. Ser cristão naquele tempo era ser considerado pior do que fezes. Não passava de um trapo de imundícia para eles. Ser cristão naquele tempo não tinha direito nem um nome. Ser cristão naquele tempo você não tinha nenhuma benéfica do Estado. Você simplesmente não podia ter uma identidade, simplesmente porque você era um cristão. Paulo está diante de uma sociedade, um contexto totalmente diferente do nosso. Hoje nós somos amigos do rei. Hoje nós não sabemos o que é perseguição por lado de autoridade, porque somos amigos do governador, somos amigos do senador, do presidente.
Esse agora até não, mas então hoje não temos nada. Agora Paulo está pregando e está dizendo: ei, eu sou Saulo, o cara, mas tudo que eu aprendi me fiz como perda para ganhar a Cristo. Paulo está tentando explicar para uma sociedade, da elite da sociedade, a classe A, de onde ele pertencia, que agora ele mudou. O que mudou? O que fez essa mudança tão drástica na vida do apóstolo, agora apóstolo São Paulo? Simplesmente o cumprimento do evangelho, que tem o poder de Deus para transformar o mais vil pecador. E Paulo chega a dizer: dos quais eu sou o pior deles. Eu sou como um abortivo, mas eu perdi tudo para ganhar uma única coisa, que é o evangelho. O evangelho, ele é poder de Deus para transformar o homem como Zaqueu, por exemplo, egoísta, desonesto, gostava de pegar aquilo que não era dele. Ele não roubava, mas ele cobrava o imposto a mais. Por exemplo, o governo dizia: cobra 10, ele cobrava 30, os 20 ficava com ele. Não era um roubo, mas era uma desonestidade. Mas ele encontra esse homem chamado Jesus, que tem uma mensagem da cruz, que para os judeus é uma loucura, é um escândalo para os gregos, mas é a palavra que tem poder para transformar o homem. O que vai mudar você não é a filosofia. Alguém disse o seguinte, alguns dos filósofos disseram o seguinte, não lembro o nome dele agora, que no final dos tempos a ciência e a sabedoria dos homens ia se multiplicar tanto, que por causa da sabedoria eles iam encontrar a Deus. Ele errou totalmente, porque quanto homens mais sábios ficam, mais longe de Deus eles ficam. Quanto mais eles adquirem sabedoria, mais se afastam de Deus. Não deu certo. Agora a mensagem do evangelho, ele faz esse homem que está perdido, esse homem que está na sarjeta, ele faz ele sentar nos príncipes, no lugar santo com ele. Aleluia. Só o evangelho faz isso. Paulo está falando do evangelho, que Jesus tem uma conversa com Zaqueu. Uma conversa. Não foi muito longa a história, a conversa. Jesus estava indo jantar na casa dele, e no caminho Jesus começou a falar do evangelho, o evangelho do reino. O que ele representava. Quando eles foram chegando em casa, aquele homem soberbo, aquele homem iracundo, aquele homem orgulhoso, aquele homem vaidoso, cheio de pompa, cheio de vaidade, egoísmo, soberba. Quando ele vai entrando na casa com Jesus, quando ele olha para Jesus e diz: olha, se eu tenho defraudado uma coisa, só o evangelho faz isso. Se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, eu vou substituir 4 vezes mais. Jesus diz: eu não quero nem saber o que você fez antes, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente, porque hoje entrou salvação nessa casa, porque esse era um filho de Abraão que estava perdido, mas foi achado. Esse evangelho é o evangelho, esse evangelho é poder de Deus. Paulo tem convicção de certeza, e isso eu também acredito nisso, porque o evangelho é capaz de transformar uma mulher que era prostituta e se tornar a melhor mulher a ver Jesus depois da ressurreição. Aquela mulher que foi pega em adultério, que Jesus deu a vida para ela, ela se transformou tanto com a palavra que Jesus deu para ela, que ela passou, foi os olhos humanos que primeiro viu Jesus após a ressurreição. Não foi nem um sacerdote, não foi nem um discípulo, não foi nem um apóstolo, não foi nem um profeta. Quem viu primeiro Jesus depois da ressurreição foi a mulher que foi transformada pelo poder do evangelho, que é poder de Deus para transformar a gente. Paulo sabe que o evangelho é poder de Deus para transformar pessoas. Paulo sabe que o evangelho tem poder de transformar e de libertar pessoas. A Bíblia fala de um gadareno que encontrou com Jesus, e uma palavra de Jesus transformou a vida do gadareno, e ele passou, a Bíblia disse depois, quando eles voltaram, ele estava sentado com roupa limpa. Aquele homem que era um terror para a cidade, aquele homem que a família não queria ficar perto, a cidade não aguentava ele, as delegacias não seguravam ele, era um terror. Mas de repente ele encontrou com o evangelho que transforma, de repente ele encontrou com o evangelho que é poder de Deus, e a Bíblia diz que as pessoas voltaram, e ele estava sentado com roupa limpa,
aos pés de Jesus e diz: Jesus, agora eu quero te seguir. Jesus disse: não, vai para sua casa. Eu imagino aquele homem batendo na porta da sua casa, se era casado ou se era da casa da sua mãe. Você imagina aquele homem chegando e dizendo a alguém: lá vem o gadareno, pode guardar as panelas, pode guardar tudo, tranca tudo, porque ele vai começar a quebrar tudo. De repente ele bate na porta. Quando a mulher abre a porta, ou a mãe dele abre a porta, está lá um homem transformado. O que aconteceu? Eu encontrei com o evangelho, que é poder de Deus para transformar pessoas. Você pode aplaudir Jesus por isso. Esse é o evangelho que Paulo está pregando. Paulo está dizendo: no meio dessa sociedade que não crê no evangelho, no meio dessa sociedade que zomba do evangelho, no meio dessa sociedade que diz que ser cristão não vale nada, mas eu quero declarar para vocês: eu sou Paulo, agora não sou mais Saulo, eu agora sou Paulo, e eu acredito na mensagem da cruz. Se eu amo a da cruz até morrer, vou, levarei minha cruz, até por a trocar. Eis a glória, o Cordeiro ao Calvário te baixou. Essa cruz atrati, porque me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Concluindo essa mensagem que tem autoridade para mudar este mundo. O mundo está de cabeça para baixo, escute aqui, e precisa de uma mensagem que coloque esse mundo de cabeça para cima. E ela não virá dos colégios, não virá das faculdades, não virá das filosofias. Essa palavra que vai mudar o homem, ela sai da palavra de Deus e dos púlpitos da igreja por boca de pregadores. A palavra que vai mudar, a maior crise do mundo não é financeira, não é social. É só você ir viajar que você sabe que não é verdade. Os aeroportos estão lotados de gente. Você está viajando porque não tem crise. Os restaurantes estão tudo cheio de pessoas. Você tem restaurante, você chega, tem que esperar. Os bancos, as pessoas estão fazendo as suas transações de dinheiro. Então o problema do mundo não é socioeconômico, mesmo com tanta miséria que temos, mas a maior crise deste mundo é o afastamento do homem com Deus. Pois o afastamento do homem com Deus leva o homem a ser imoral, leva o homem a ser animal, pior do que o animal que não é racional. O afastamento de Deus faz as pessoas se agredirem um ao outro. A violência que cresce, isso tudo é afastamento de Deus. Mas se o mundo se voltar para a mensagem, como disse Isaías no capítulo 53, quem deu crédito da nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Está faltando alguém que decreta essa mensagem, porque quando a mensagem entrar nos lares,
quando a mensagem entrar nas casas, quando a mensagem entrar nas empresas, quando as mensagens entrar nas faculdades, as coisas vão mudar, porque a palavra de Deus é poder de Deus para transformar os homens. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito fácil de se aceitar. É só você abrir o coração. E eu quero convidar nessa noite, se tem alguém aqui que está afastado, se tem alguém aqui que por um motivo se afastou do Evangelho, ou pela primeira vez está aqui e quer voltar para Cristo, as portas do Evangelho estão abertas para você entrar aqui e agora. Aonde está uma pessoa que quer entregar sua vida para Cristo? Venha. Aonde está? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aonde está uma pessoa para Jesus? Aí na internet, onde você está. Inclusive o som da internet melhorou demais. Ontem eu assisti, depois que fizeram aqui, foi gravado um áudio. O som da internet está perfeito. Então para você que está em casa, no hospital, você está sendo muito ciente do que eu estou falando aqui. Levante a sua mão onde você está. Confesse Jesus como teu Salvador. Aonde você se encontra nesse lugar, desse planeta, aonde o nosso Evangelho está chegando, a mensagem está chegando na sua casa essa noite, onde você estiver. Levante a sua mão e aceita Jesus. Faça isso enquanto é tempo. Temos alguém aqui? Por favor, se tem, venha rápido. Não vamos ficar esperando aqui você decidir, não, porque o negócio é sério. Ou você decide para ir para o céu, ou fica no pecado para ir para o inferno. Você que decide. Se eu fosse você, decidir ao lado de Jesus. Se eu fosse você, decidir a voltar para Jesus, para morar no céu com Ele. Todavia, se você não quer ficar no teu pecado, fica. Só que uma coisa você precisa saber: o pecado te leva para o inferno. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a pena. É uma pena que você não quer. Eu quero. Eu aceito Jesus de novo. Precisamos fazer isso todos os dias. O Evangelho foi pregado, você ouviu. A responsabilidade é sua. Jesus não mandou salvar, Jesus mandou pregar. A salvação é quando você abre o coração, o Espírito Santo te convence. Nós fazemos a nossa parte, nós pregamos. Agora, o Espírito Santo, se ele encontrar uma vaga no teu coração, ele vai convencer você aqui hoje, ou amanhã, ou depois. A semente está plantada no teu coração, e eu espero que ela germine antes da sua morte, porque depois da morte segue-se o juízo. Tem muita gente dizendo assim: não, eu vou me salvar depois que eu morrer. Alguém vai fazer uma pressa por mim, e aí eu vou passar um tempinho no purgatório, e depois de eu sair do purgatório eu vou para o céu. Meu amigo,
Purgatório é uma cama cheia de purga. Alô? Não tem esse negócio de purgatório não. Purgatório na tua vida, se você for deitar num colchão cheio de purga de cachorro, aí você está no purgatório. Depois de fechar o caixão, você vai para o inferno ou você vai para o céu. A gente precisa ser muito claro nisso, né, pastor? Você fala em inferno, tem que falar em inferno mesmo. Você sabe quem mais falou de inferno no Novo Testamento? Fala aí. Jesus falou de duas coisas que a gente odeia falar no Novo Testamento. Quem mais falou em dinheiro no Novo Testamento foi Jesus. E quem mais falou em inferno no Novo Testamento foi Jesus. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois que lacrar o caixão, não adianta ficar chorando e churumingando, rezando ou fazendo qualquer coisa. Depois do caixão lacrado, meu amigo, é você e Deus. Depois da morte, não segue salvação. A salvação é em vida. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 10, verso 27, 28 até 31. 31 diz: porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí o texto termina dizendo: porque Deus é fogo consumidor. Tem gente que pensa que Jesus é só aquele carinha bonzinho, que ele parece o bobinho da corte, né, que faz tudo que a gente pede. Não, você está enganado. Atos dos Apóstolos diz que ele já preparou um homem que vai julgar. Ele ressuscitou para julgar no último dia. Então, você sai daqui esclarecido, e que se você não aceitar Jesus, não tem conversa fiada. Só vai para o céu quem aceita Jesus como Salvador e segue. Se não for, não tem outra saída. Muito bem. Quem quer oração? Quem quer oração, vem na frente. Quem quer oração por cura? Vamos ungir você. Vou fazer isso agora, porque Deus está mandando fazer e eu vou fazer. Quem precisa de uma oração para enfermidade, venha na frente. Glória a Deus. Mãe Vanira está completando 83 anos, está com um corpo de 60. Mãe Vanira, irmã, tem 87 anos, mas não parece. O Asclé cuidou muito bem dela. Deus te abençoe, irmã. Que o Senhor te abençoe. Que no dia do seu aniversário, Deus cumpra o desejo do teu coração, te dando mais saúde e vigor para a sua vida. Deus te abençoe. Amém? Quem quer receber a unção? Levanta a mão. Cadê os pastores para ungir? Vamos lá, os pastores aqui. Levanta a mão quem quer unção. Fica com a mão levantada. Quem quer unção? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Aleluia. A Luciana, cadê o irmão Isaías? Está aí? Então desce aqui para receber a unção. É no sacrifício que você vai ganhar uma bênção. Aleluia. Fique com a mão levantada. Você vai ungir, depois nós vamos orar. O irmão está representando a sua esposa, irmã Luciana, que precisa muito das nossas orações para Deus fazer uma obra na saúde dela. O irmão Isaías também precisando de Deus surgir na saúde dele. Glória a Deus. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Ele já está curando. Aleluia. Fica com sua mão assim, você que vai receber a oração. Quem recebe fica assim, quem abençoa faz assim. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, você que está curado. Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, onde estiver essa enfermidade,
que está no corpo desse irmão ou dessa irmã, eu ordeno agora que essa doença saia agora em retirada, que essa enfermidade, desde a planta dos pés até no alto da cabeça, aonde está localizada essa doença, eu te ordeno agora, na autoridade que é no nome de Jesus, saia. Eu te ordeno agora, na autoridade que é no nome de Jesus, saia. Eu te ordeno agora, na autoridade que é no nome de Jesus, saia agora em nome de Jesus, seja curado. Aleluia, vai recebendo a cura, vai recebendo a cura. Os pastores põem as mãos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa Deus operar. Glória a Deus.